Olá! Vamos mergulhar hoje numa história fascinante, a da Árvore Genealógica da Justiça. É uma jornada que, olha só, não começa nos tribunais modernos, não. Ela começa lá atrás, nos mitos da Grécia Antiga, bem antes de existir a primeira lei escrita. Pensa rápido. Quando alguém fala a palavra justiça, qual é a primeira imagem que surge na cabeça? Aposto que para muita gente é uma figura bem específica, né? Muito provavelmente é a imagem daquela mulher com a balança, a espada e a venda nos olhos. Só que essa figura que a gente conhece como a justiça romana, a Justitia, ela é, na verdade, a neta de uma deusa grega muito mais antiga. Então, que tal a gente começar a subir nessa árvore genealógica para descobrir de onde ela veio? Bom, a nossa viagem começa lá na base da árvore, com as mães fundadoras, as grandes matriarcas gregas. E olha, elas não eram deusas quaisquer, elas foram literalmente as primeiras personificações da ideia de lei e ordem aqui no Ocidente. E no começo de tudo, na raiz dessa árvore, está Têmis. Para se ter uma ideia, ela era filha do céu e da terra. Ela não representava as leis que os humanos criam, sabe? Mas sim a ordem divina, aqueles princípios imutáveis que regem o universo. Ela é a fonte de onde tudo nasce. Então, Têmis teve 3 filhas, conhecidas como as Horas, e a missão delas era basicamente trazer os princípios cósmicos da mãe aqui para nossa realidade, para a Terra. A gente tinha Eunômia, que era a boa ordem, a responsável por garantir leis justas e estabilidade. Tinha Dike, o julgamento humano, que aplicava essas leis. E, por fim, Eirene, a paz, que era, o grande resultado de tudo isso. Agora vamos dar um zoom aqui na Dike, porque ela é a peça-chave do julgamento. Pensa assim, se a Eunômia é tipo o poder legislativo que cria as leis, a Dike é o poder judiciário que bota essas leis em prática no nosso dia a dia. E olha só que interessante as ferramentas da Dike. Ela tem a balança, claro, para pesar os fatos de cada lado, a espada para impor a sua decisão, mas o detalhe mais importante, o que faz toda a diferença, é este. Os olhos dela estão abertos, completamente abertos. Para os gregos, a justiça precisava ver, sabe? Precisava observar e entender o contexto de cada caso. Mas, essas 3 irmãs não trabalhavam sozinhas, cada uma na sua. Pelo contrário, elas formavam um ciclo, um processo contínuo para manter a harmonia na sociedade. Vamos entender como é que isso funcionava na prática? É o seguinte, tudo começa com a eunômia, a boa ordem estabelecida. Aí acontece um conflito, alguma coisa que quebra essa ordem. É nesse momento que a Dike entra em cena. Ela vai julgar o caso, pesar os argumentos na balança, usar a espada se precisar e, pronto, restaura o equilíbrio. E só depois que a Dike faz o seu trabalho, é que a paz, a Irene, pode finalmente voltar. E não é impressionante? Esse ciclo é basicamente um espelho dos nossos sistemas jurídicos até hoje. A gente tem uma constituição e um monte de leis que estabelecem a ordem. Essa é a eunomia. A gente tem um poder judiciário para resolver os conflitos. Essa é a Dike. E o objetivo de tudo isso, no fim das contas, a paz social, a nossa Irene. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A história da nossa família de deusas avança, a gente sai da Grécia e aterrissa em Roma. E é lá que o conceito evolui e a gente finalmente conhece a neta da Têmis, a famosa Justitia. E aqui vem a mudança mais radical, a grande virada de chave entre a Dike grega e a justiça romana, os olhos. Os romanos adicionaram um elemento que mudou completamente o jogo, a venda. A ideia agora era outra, a justiça não devia mais enxergar o contexto. Pelo contrário, ela devia ser totalmente imparcial, cega para a riqueza, para o poder, para o status social de quem estava sendo julgado. Então, a Justiça herda a balança e a espada da sua avó grega, a Dike, mas ela adiciona a venda, que se torna seu grande símbolo. A imagem dela representa exatamente isso, que para a justiça não importa quem são as pessoas envolvidas, mas sim a força dos fatos e dos argumentos que são apresentados. E essa venda, gente, ela reforça princípios que são a base do direito até hoje. Coisas como o contraditório, a ampla defesa, a ideia de que uma decisão judicial tem que se basear só naquilo que foi apresentado e provado ali, nos autos do processo, e não em fatores externos. Mas o mais legal é que essa simbologia toda não ficou parada lá nas estátuas dos fóruns, não. Ela entrou na nossa própria linguagem de um jeito fascinante. Querem ver? Imagina a balança da justiça de novo. Quando os 2 pratos estão perfeitamente alinhados, em equilíbrio, o que acontece?
O ponteiro que fica no meio fica reto, perfeitamente reto. E a palavra em latim para reto era recto. Pois é daí, exatamente daí, que vem a nossa palavra direito. O termo em latim rectum evoluiu para directum e deu origem ao nosso direito, ao direito em espanhol, diritto em italiano, droit em francês. Faz todo sentido, né? O direito, na sua essência, é aquilo que está reto, que está em equilíbrio. Mas e o termo mais formal, jus? De onde saem palavras como jurídico, justiça? Bom, aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque tem uma dualidade. A origem pode ser justum, que significa aquilo que é moralmente justo. Mas também pode vir de jussum, que quer dizer aquilo que foi ordenado, comandado. Isso já mostra uma tensão que existe no direito até hoje. A lei é o que é justo por natureza ou é simplesmente aquilo que a autoridade manda a gente fazer? Beleza. Então, depois dessa viagem toda pela mitologia, a grande pergunta é: o que isso tudo nos ensina sobre o direito nos dias de hoje? Basicamente, esses mitos mostram que o direito sempre viveu com uma natureza dupla. De um lado, ele é o jus romano, um sistema de regras impostas que precisam ser seguidas. Mas do outro lado, ele é essa busca contínua pela justiça ideal da diké grega, aquela que analisa o que é realmente justo e correto em cada situação específica. O ponto é que a gente herdou as duas coisas. A gente precisa, e muito, da imparcialidade cega da justiça, para garantir que a lei seja de fato igual para todos. Mas a gente também precisa, desesperadamente, dos olhos abertos da diké, para garantir que a aplicação fria e cega da lei não acabe, ironicamente, criando uma injustiça ainda maior. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir. No mundo complexo de hoje, qual lado dessa herança mitológica a gente mais precisa fortalecer? A gente precisa de mais da observação cuidadosa da diké que olha o contexto, ou a gente precisa de mais da imparcialidade estrita da justiça que aplica a regra sem ver a quem? A resposta, quem sabe, talvez esteja exatamente no equilíbrio da balança.